Falei, Deus, eu quero ser pai de um menino e de uma menina, que eu não quero ninguém me parando em final de culto falando assim, você não sabe como é que é uma menina. Eu sei como é que é uma menina. Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela, ela passava e eu falava assim, nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim, credo pai, você já é da mamãe. Aí dava beijo nela, um dia ela distraiu, o senhor deu um beijo na boca dela. Ela falou assim, que isso pai? Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo, eu já beijei. Fala pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Galera, hoje eu não podia deixar isso passar, preciso comentar sobre esse assunto que está dando muita polêmica. Nossa equipe postou no Instagram Fim dos Tempos e talvez seja um dos vídeos com maior quantidade de comentário da história do nosso Instagram. Então, pessoal, é a fala do pastor Lucinho Barreto. Gente, essa fala dele trouxe uma polêmica muito grande. E, infelizmente, para uns foi muito ruim, para outros, não, tudo justificável. Ele não disse nada demais. Inclusive, no meu Instagram pessoal e no Fim dos Tempos, tivemos mais de 30 envios da filha dele justificando a fala dele. Então, vamos assistir a fala dele para a gente poder tecer comentários e depois ouvir o posicionamento da filha dele. Falei, Deus, eu quero ser pai de um menino e de uma menina, que eu não quero ninguém me parando em final de culto falando assim, você não sabe como é que é uma menina. Eu sei como é que é uma menina. Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela, ela passava e eu falava assim, nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim, credo pai, você já é da mamãe. Aí dava beijo nela, um dia ela distraiu, o senhor deu um beijo na boca dela. Ela falou assim, que isso pai? Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo, eu já beijei. Toda igreja aplaudindo. Pastor Lucinha da Igreja Batista de Lagoinha, eu não sei se foi lá que ele gravou esse vídeo. Saiu algumas polêmicas recentes, né? No altar eles tocando música do mundo e tudo mais, e o André Valadão veio dar uma desculpa. Desculpe se eu magoei a vocês. Tipo assim, desculpe se eu magoei a você que tem sentimentos fracos. A forma dele colocar foi uma forma meia debochada, mas enfim. Pessoal, isso aí que ele falou, cara, de um absurdo, na minha opinião, muito grande. Muitas pessoas mandaram um vídeo da filha dele tentando justificar, baseado no cristianismo deles, que não houve nada demais. Enfim, eu sou da geração dos anos 90, onde o evangelho era mais sério, a coisa era muito séria, não tinha essa molecagem de hoje, não tinha essa meninada no altar. Meninada, não estou falando da idade, não, estou falando da maturidade, falando o que quer, besteira. A igreja virou praticamente, pessoal, uma colcha de retalho. Todo mundo dá palpite, dá pitaco, faz o que quer. Pois bem, então o pastor Lucinho ele falou que ele beijou na boca da filha para que dissesse depois para o namorado, viesse a dizer que ele não é o primeiro, que o primeiro foi o pai. E aí a filha passou, ai se eu te pego. Sabe o que significa ai se eu te pego, o sentido que ele disse? E a filha disse, não papai, que isso, mas você já tem a mamãe. Pessoal, ai se eu te pego quer dizer você pegar o seu órgão genital e introduzir na genitália de uma mulher. Ou você tem outra interpretação? Você é um bobão tendo outra interpretação. Então, pessoal, olha só, o que eu estou falando aqui não tem a ver com batista, não tem a ver com assembleano, presbiteriano. Vamos parar com essa palhaçada. Eu sou da igreja batista, eu vou defender porque é pastor da Batista. Então, o pastor Lucinho, ele vem tendo uma geração de idólatras, de pessoas que não aceitam ele errar, assim como outros, os Malafaias, os Valdomiros, os Macedo. Eu conheço pessoas, boas pessoas, que são verdadeiros seguidores à cega desses caras. E é um absurdo. Já teve pessoa que chegou para mim já e falou: o pastor Malafaia é o profeta de Deus para este século.
Eu não tenho nada contra ele, o pastor Silas Malafaia, pelo contrário. Atualmente é um dos poucos que tem botado a cara a tapa, batido de frente contra a sujeirada política, mas o problema é nós levarmos para a igreja, não podemos, entendeu? Esse é o problema. Enfiar a política dentro do altar. Mas, enfim, essa questão aqui do pastor Lucim. Pessoal, olha o que diz aqui nas Escrituras, 2 versículos que eu gosto muito demais. Olha aqui o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu, em algumas tradições, não segundo o ensino que de nós recebeu. Então, as Escrituras mandam a gente se apartar de qualquer irmão, pastor, pregador, que usar o altar para trazer ensinos conturbados ou usar o altar para algo que não seja a pregação genuína do Evangelho. E para continuar aqui, olha o que Timóteo diz, e é bem claro. Então, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha, chegamos nesse tempo. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, em algumas traduções, comichão. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O que ele está dizendo, pessoal, é que vai chegar um tempo em que a sã doutrina vai virar um conto de fadas, ninguém vai dar ouvido, as pessoas vão querer fazer baderna na igreja. E alguns me perguntaram, por que a Lagoinha é a igreja de parede preta? Não, pessoal, vamos saber diferenciar. Por exemplo, o meu cenário aqui, a parede é preta, eu não sou branquinho. Então, minha gente, o que acontece? Não adianta usar a Bíblia e dizer que tudo que é preto é trevas. Não, não é assim. O que eu tenho que ver é o Evangelho, a pregação, a sã doutrina, em que se baseia a doutrina da igreja, se é nas Escrituras ou não. Então, pessoal, o Evangelho está perdendo sentido para alguns. Então, eu não vejo por questão de ter parede preta ou não, o que importa é a sã doutrina. Eu congregaria numa igreja que tem um latão ali, como púlpito, a igreja toda preta? Depende da doutrina e da motivação. É por modismo, para parecer boate, para atrair mais jovem? Qual o propósito? Tem que ter um propósito bíblico, entendeu? Então, o grande problema, pessoal, é as motivações e o propósito. O que motivou Lucinho de falar isso? O que edifica isso? Trazer uma duplicidade de pensamentos no altar aos membros, um cara que já vem falando besteira há muito tempo, de cheirar a Bíblia, aí vão ter alguns imbecis que vão dizer, não, você está levando o lado radical, olha aqui que ele faz de bom. Quer dizer que o fato de eu fazer uma opção de coisa de bom vai justificar eu subir em cima do púlpito e jogar uma porção de lixo em cima do povo e da palavra de Deus? Pô, cara, tu tem que se converter porque tu tá indo pro inferno se a tua visão é essa. Então, pessoal, vamos começar a nos apartar desse tipo de coisa, desse tipo de gente. Eu já contei para vocês mais ou menos quando eu me converti o que aconteceu comigo. Gente, veio gente colocar mulher casada na minha fita, o marido sentado lá, o outro colocando a mulher casada. Eu falei, não, sai fora, rapaz, vai pro inferno sozinho. E disso para pior, eu conheci o evangelho lado negro e podre desde que eu me converti. Nada nunca foi fácil. Nada nunca foi fácil. Eu não comecei o evangelho hoje não, pessoal. Não tenho 25, 30 anos não. Estou com quase 50 anos, quase 30 de cristão. Entendeu? Então eu não vou debater com pessoas que começaram agora 5, 10 anos uma vida cristã, o que na verdade deve ser as escrituras ou não. Tira pelos seminários hoje, que lixo que está. Lixo, seminário de teologia, cada vez mais fraco. Antigamente eu ia para o seminário, estudava de segunda a sexta-feira, ou sábado o dia todo.
Hoje, seminário é uma porcaria de um dia na semana ou dois, 3 horinhas. Meu irmão, e a pessoa vai sair com o diploma e dizer, eu sou teólogo. Não, 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 eu não sei o que estão ensinando hoje. Seminário é coisa séria, mas isso não é culpa do seminário, é culpa do tipo de crente lixo que essa geração está produzindo. Porque se o seminário fosse segunda a sexta-feira e o preço caro que era, não ia ter crente estudando. A teologia ia acabar. E, na verdade, já era para ter acabado perto dessa baderna que está hoje. A coisa está zoneada. Tu vai para a igreja, pregações fracas. Jesus Cristo te ama. Ele perdoa teus pecados, ele vai te salvar. Jesus Cristo tal, tal. Gente, você não ouve mais uma mensagem profunda, abençoada, no sentido escatológico, no sentido profético. O cara abrir a Bíblia, pegar Ezequiel 28, falar sobre Ezequiel 28, Ezequiel 37, explicar a criação de Gênesis, qual o papel do homem na criação, falar sobre cosmologia antiga, falar sobre ciência versus as escrituras, quem está certo, usar questões ali de debates que a ciência desmente a teologia desmente a ciência, usar termos que enriqueçam, mas não. As igrejas estão uma verdadeira orgia espiritual. E você vê o cara defecar pela boca desse jeito no altar, mas tem que ouvir a pregação inteira, uma ova, deixa de ser imbecil. Você é um verdadeiro imbecil se você pensa assim. Eu falo durante 1 hora e meia das escrituras, de mais 5 minutos, eu falo uma opção de asneira que joga tudo fora o que eu preguei. Sim, o que vai validar os 5 minutos de asneira que eu falei. Porque os 5 minutos do que eu falei vai dizer se eu tenho vida para subir no altar ou não. Então vamos ver aqui o que a filha dele falou. Vamos dar uma olhada aqui. O que a filha dele falou. Boa tarde. Tô passando aqui, gente, para me pronunciar sobre algo que viralizou um vídeo do meu pai e do meu irmão. Eles estavam pregando para 1.000 homens numa conferência de homens e viralizou um trecho da pregação em que as pessoas cortaram e fizeram simplesmente loucuras com o trecho. Meu pai estava pregando para homens junto com Davi, meu irmão, e ele diz a seguinte coisa. Ele fala, homens, a filha de vocês, com 12, 13 anos, querem namorar porque elas não têm uma figura paterna para cuidar delas, para elogiar, não tem uma boa figura paterna. E aí ele conta que ele sempre me elogiava, que ele sempre cuidava de mim, me abraçava, eu abraçava ele, eu podia confidenciar as minhas coisas, os meus namoradinhos a ele, tudo isso. Eu poderia falar para ele, eu tinha espaço, eu tinha liberdade com ele. E nisso, pegaram para falar que meu pai abusava de mim, que ele beijou na minha boca de língua e todas essas coisas. Então eu tô passando aqui só para falar para vocês que é mentira, tá? Meu pai nunca me beijou de língua, meu pai nunca fez nada comigo, absolutamente nada. Na verdade, ele sempre me deu um bom exemplo de uma figura paterna maravilhosa. A questão não é essas coisas que estão acusando. São as besteiras que ele falou. Entendeu? Dele dizer que deu beijo na boca, possa ter sido selinho, o que for. Mas a questão é, se ele não fez, óbvio, eu acredito que ele não tenha feito, por que que ele falou isso no púlpito? Então, ele cai na seguinte questão, como mentiroso, usando o púlpito para abobrinha, lamúria. Então ele tem que, a direção da igreja pegar ele e chamar a atenção dele. Olha, meu camarada, você vai entrar em disciplina, porque você está usando o púlpito para mentir, para falar besteira, expor tua filha em algo que você não fez, e etc, etc. Então tem que haver uma disciplina. Vamos ver a parte 2. Porque eu sempre podia contar para ele as minhas decepções amorosas, tudo que eu vivia. E ele sempre me ajudou, sempre me colocou lá em cima, falando que eu era linda, falando para eu não me importar com comentários negativos na escola, que, enfim, todo esse tipo de coisa. Nunca me beijou de língua, nada do tipo. No máximo, a gente, selinho de pai, mãe ali, quando a gente é criança, enfim. Selinho de pai e mãe quando a gente é criança. Bem, eu nunca beijei a boca da minha filha. Ela vai fazer 4 anos agora. Meus pais nunca beijaram minha boca. Os pais de vocês beijam a boca de vocês, selinho? Eu não acho isso uma coisa sadia. Até porque a criança tem um organismo mais frágil
Mas, enfim, que beijo na boca de pai e mãe, selinho de pai e mãe, olha. Então, algumas coisas assim eu questiono que tipo de educação doida é essa? Eu, particularmente, não entendo. Eu acho isso uma coisa meia até liberal demais. Mas, vamos ver a parte 3 aqui do vídeo. Porque eu sempre podia contar pra ele as minhas decepções amorosas, tudo que eu vivia. E ele sempre me ajudou, sempre me colocou lá em cima, falando que eu era linda, falando pra eu não me importar com comentários negativos na escola, que, enfim, todo esse tipo de coisa. Nunca me beijou de língua, nada do tipo. No máximo, a gente selinho de pai, mãe ali, quando a gente é criança, enfim. Pessoal, ela falou e não disse nada. Não disse nada. Ela não falou sobre a resposta dela para o pai, do suposto selinho. Ela não disse que aconteceu, não aconteceu, da forma que ele explicou. A gente não sabe se foi verdade, se foi mentira, enfim. Não acredito que ele tenha feito uso de um beijo sensual com sua filha, jamais. Mas, se ele não fez o que ele falou, por que que ele subiu no púlpito e contou aquelas lorotas todas? No púlpito não é lugar disso. Então, pessoal, o que eu venho dizer para vocês é o seguinte: igreja que coloca política no altar, igreja que é até complicado. Imagina, por exemplo, se você é um pastor e no púlpito da tua igreja prega que você é um esquerdista ou prega que a igreja é de direita. A igreja, ela não pode seguir viés político, ela tem que seguir a Bíblia. É óbvio que problemas relacionados à questão de caráter, questões costumeiras, questões de bom costume, quer seja da direita ou da esquerda, do liberalismo para o conservadorismo, o que for, a igreja que ela, vamos botar entre aspas, se mantém neutra na questão política, mais direta nas escrituras, é óbvio que você vai entender que uma igreja não vai seguir um viés de esquerda. Mas quando você coloca a placa ali na tua igreja, ó, nossa política é essa, você deixa de ganhar os esquerdistas para Jesus, ou você deixa de ganhar a galera de direita para Jesus. Então a igreja está perdendo o seu foco, ela está perdendo a sua direção. Jesus não é mais o cerne principal dessa igreja moderna, quer seja parede preta, rosa, de pombinha branca, de bolinha vermelha, dane-se. O que eu quero dizer é que Jesus está saindo do foco da igreja. Então, pessoal, eu vou colocar mais algumas incógnitas aqui que me perguntaram. Eu sou desigrejado, eu vou para o inferno? Olha, irmão, essa é uma questão, vou até me ajustar aqui na cadeira. Se você não conhece uma igreja bíblica, não vá. Eu estou usando igreja aqui para ser educado. Eu uso o termo casa de oração ou templo. Igreja somos nós. Eu já passei dessa fase. Mas nós precisamos estar, sim, em uma congregação, juntos, congregando, orando. Assim as escrituras do Novo Testamento nos indicam fazer. Mas, se a igreja não for bíblica, não perca tempo, não saia de casa, não corrompa-se, não enfie na sua cabeça porcarias que você vai ouvir. Tempo é algo muito valioso. Então, se você não tem uma igreja bíblica perto da sua casa para ir, crie grupos de oração, não sei, se reúnam, mas não vá. O problema hoje de muitos estarem tacando pedra em alguns desigrejados, eu conheço muitos, são pessoas sérias, é o seguinte: a igreja protestante brasileira atualmente está jogando cristãos verdadeiros para fora. Está expulsando pessoas sérias. Pessoas que vão questionar, pô, por que que eu tenho, pastor, que está com o meu nome aqui na pilastra da igreja como dizimista, e se eu faltar um dízimo, meu nome está lá como um devedor? Aonde que a Bíblia diz que o pastor tem que saber o meu salário, quanto que eu ganho todo mês, através do meu dízimo? É para me controlar? Ou me favorecer em um cargo dentro da igreja? No ministério? Ou, opa, esse cara é bom, ele tem um bom salário, eu acho que eu posso consagrar ele a pastor. É para quê? Me diz na Bíblia qual o propósito. Então tem algumas coisas que estão fugindo
da raia, do viés. Se for entrar em questão aqui de dízimo e oferta, eu sou a favor, mas não da forma que está sendo empregada hoje. E outra coisa, se você é dizimista de uma igreja e você sabe que o seu pastor está fazendo mau uso do dinheiro, você é patrocinador das obras das trevas. Porque tu sabe o que está acontecendo ainda assim, tu está patrocinando. Se você faz parte de um lugar assim, saia, procure uma igreja bíblica. Pessoal, infelizmente a realidade é essa, vai doer em alguns crentes Nutelinha, em alguns crentes novato que não têm uma vivência funda no evangelho, mas a realidade é essa. Fala infeliz, colocação infeliz, só traz raiva de pessoas que não são crentes, só traz pessoas para tacarem mais pedra em nós e escandalizar o evangelho. Infelizmente a Bíblia já falava disso nos últimos dias. Eu não perco tempo ouvindo esse tipo de pessoa, podem fazer o que for, podem agir da forma que for, entendeu? E antes de que você fale, mas você está falando que você já fez alguma coisa, eu não vou falar o que o fim dos tempos já fez para a obra de Deus, para pessoas, crianças abandonadas, porque senão a glória vai cair em mim. Todos já sabem o nosso trabalho que nós já fizemos ao longo desses 3 anos. E o que me faz pensar, pessoal, relacionado a isso, muitas pessoas me procuram e dizem: Ô Rafael, você como pastor assembleano, cara, se tu fosse pastor de uma igreja seria uma benção. Não tem dúvidas. Já peguei igrejas com 10 pessoas, em 7 meses tinham 200 pessoas. Eu só preguei as escrituras e agi como eu sempre ajo. Por que que algumas igrejas o ministério não cresce sempre 200, 150, 200, 220 pessoas? Porque Deus não dá asa à cobra. Como é que Deus vai dar uma igreja de 1000 pessoas para alguém que ele conhece o coração? É arrogante, se ver melhor que os outros, que eu sou da Assembleia, eu sou o Batistão, a Batista é melhor, aqui não, aqui é desse. Deus não vai dar, pessoal, tu vai ficar sempre com a igrejinha, nada contra, pequenininho, no bairrozinho ali, afastadinho, não vai nunca subir o patamar, porque Deus te conhece. E a verdade é que muitos, até que Deus conhece, sobem e fazem uma opção de cagada. Enfim, vamos acabar esse vídeo aqui, pessoal. O negócio está muito feio. Então, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Clique em curtir, compartilhe. Um grande abraço, até a próxima e tchau.